Estamos numa série de mensagens, interrompemos domingo passado por conta do domingo de Pentecostes, retomamos hoje, uma vida com propósito. E nós temos ao longo desses domingos sequenciais, apresentado à igreja os propósitos de Deus sobre nossas vidas, porque o homem precisa de ter propósito. Um homem sem propósito é como um navio que não tem leme, ele não tem destino. Então é preciso, é necessário que você abra o seu coração, se não o fez até aqui, para interiorizar através do seu entendimento, porque a racionalidade que nos leva a entender a mensagem, mas que seja conduzida ao coração para que o Espírito module aquilo que é necessário para a vida de todos nós, porque eu e você precisamos entender que Deus nos chama para esses propósitos. Nós não vamos encerrar esse assunto no final dessa série de mensagens, porque os propósitos de Deus são infinitos, eles têm uma particularidade, eles nos alcançam na nossa individualidade. Nós estamos apresentando aqui propósitos que são comuns aos filhos e filhas de Deus, mas você, na intimidade com Deus, há de descobrir particularidades que serão determinantes na sua vida, numa caminhada segundo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém, igreja? E o assunto de hoje, o tema de hoje, ele tem uma propriedade muito especial. É um assunto que tem sido tratado nos bastidores dos ministérios, particularmente dessa igreja, com algumas dificuldades. Então eu quero dizer já, de imediato, que o meu compromisso é com as palavras que eu vou liberar sobre a igreja, através da mensagem, que vem de uma inspiração de Deus, mas eu não tenho compromisso com o seu entendimento, como que você vai entender. O compromisso é com o que eu falo, o que você escuta pode ser diferente. Então, quando eu falar que Deus te chama para servir na sua obra, ouça que você não é obrigado. Deus te chama, mas você tem o livre-arbítrio, a capacidade de decidir se aceita ou não aceita esse chamado. Quando nós falarmos, olha, é bom servir na casa do Senhor, eu quero dizer que você precisa entender que não é sobre constrangimento, e tampouco é sobre desempenho. Por isso é muito importante, porque o que nós queremos falar sobre o propósito desse domingo é que eu e você somos moldados para servir. Um dos propósitos que contribuem para o entendimento do porquê da nossa existência, do porquê somos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, é entender que somos chamados para servir. E eu e você precisamos ter essa consciência, mas uma consciência cristã madura, fundamentada em experimentar. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, se você não está usufruindo de algo que é bom, talvez você não esteja usufruindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez seja algo do seu próprio coração, porque aquilo que nós recebemos do Senhor para as nossas vidas não pode provocar em nós lesões emocionais e lesões espirituais. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras. Que boas obras são essas? Que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então entenda, o projeto de salvação
de Deus, de redenção de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, foi estabelecido antes da fundação do mundo. E esse alcance redentivo, misericordioso, de amor de Deus, traduzido no sacrifício de Cristo, é para que eu e você exercitemos as boas obras que Deus planejou. Eu estou falando de propósito. Então, as obras que Deus planejou, através da salvação de Cristo Jesus para a sua vida, foram programadas, planejadas por Ele, antes mesmo de você existir. Por isso, é de vital importância para o homem, primeiro, se encontrar com Cristo. Primeiro, ter um encontro de salvação, um encontro de transformação com Cristo. Porque quem nos levará ao conhecimento dos propósitos de Deus é aquele que foi prometido por Cristo. Então você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus revelará no seu coração a intimidade do coração de Deus. Faz sentido para você? Porque fora disso, fora dessa relação de intimidade com a Trindade Santa, Deus num propósito para te salvar, Cristo Jesus cumprindo esse propósito em obediência a Deus, se entrega a uma morte de cruz, cruz essa que era sua, que era minha, para que o Espírito Santo de Deus, promessa de Cristo, pudesse viver em você, habitar em você, e te levar a conhecer propósitos que Deus tem para a sua vida. Fora desse contexto, você não vai conhecer. A intimidade do Senhor é para aqueles que com Ele caminham em intimidade. Mas nós estamos falando de um propósito de servir. Servir requer posicionamento, servir requer determinação. E tem uma estatística recente para o Brasil, publicada em 2023 pelo IBGE, que 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos fazem parte da geração neném. Sabe o que é a geração neném? É aquela geração que nem trabalha e nem estuda. Eu estou falando de 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos que não estão estudando e não estão trabalhando. Sabe quanto perfaz isso? Quase 11 milhões de jovens, 22,3% da população que está inserida nessa faixa etária. É muita gente que não quer compromisso, é muita gente que está passando pela vida sem encontrar propósitos, sem entender o porquê existe na vida. É algo assustador, é algo assustador. Então eu e você precisamos entender que o quarto propósito de Deus para a sua vida fala exatamente sobre isso. Deus te criou para que a tua vida fizesse diferença. Deus não te criou para conformidade. Padrão do mundo, padrão social para os filhos e filhas de Deus não é referência. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não tenham a forma desse mundo. Se a forma desse mundo é esse posicionamento descompromissado, distanciado, você, filho e filha de Deus, tem que ter uma forma diferente. Você foi criado para servir a Deus. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo
os seus propósitos. Lembra quando Jesus fala: olha, toda vez que você der água, um copo d'água, a um desses pequeninos, é como se você estivesse dando a minha pessoa. Toda vez que você amparou e abrigou a um dos meus pequenos, esses improváveis, esses desconhecidos, esses que estão à beira do caminho, fragilizados, você está cumprindo algo para cumprir um chamado e um propósito de Deus para a transformação de ambientes. Então você precisa entender que não é sobre o que você vai fazer, se é que você vai fazer no ambiente dessa igreja. Nós temos múltiplos ministérios e nós temos uma variedade de atividades que muitas vezes traz um peso, porque nós não temos tanta gente assim servindo. Mês passado, na nossa conferência da família, e já com o método SOU acontecendo na sexta-feira, e nós temos os cultos temáticos que agora acontecem uma vez por mês, mas todo mês tem um. Há uma sobreposição. Então eu reconheço que em algum momento é pesado para algumas pessoas, mas não é sobre esse momento aqui, porque você está servindo a Deus, você está sendo chamado para servir a Deus 24 horas, é a sua existência, é a sua vida, é a transformação de Cristo na sua vida, que te leva a entender um chamado para ser servo. E você pode servir a Deus em todos, pode não, deixa eu corrigir, você deve servir a Deus em todos os ambientes, no seu lar, na sua família, no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver, porque tudo o que fazemos ou viermos a fazer, tem que ser para a glória de Deus. Paulo fala: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Olha, se nas coisas tão banais, tão corriqueiras, comer, beber, algo que eu e você fazemos instintivamente, todos os dias, com a graça de Deus, porque somos providos por Ele, Paulo está dizendo: nessas coisas tão triviais, vocês ainda ali, nesse lugar e nessa atitude, devem glorificar a Deus. Então você deve glorificar a Deus servindo-o em todos os ambientes. Então, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a primeira chave: aceite a sua missão. Quando eu comecei, eu disse: olha, você toma a decisão, você não pode ser constrangido. Falei objetivamente com os líderes dessa igreja, e vou reiterar na próxima reunião: ninguém pode estar servindo por constrangimento, é por livre iniciativa, voluntariamente. Então, esse tópico diz: aceite a sua missão. Você é livre para aceitar ou não. Repetindo o texto que já lemos, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos, e nos deu uma vida nova na parte de Cristo Jesus. Deixa eu fazer um stop aqui. Sabe por que eu tenho que ter uma motivação? Tem algo que tem que me impulsionar, que tem que te impulsionar, para entender o que foi feito por mim, e o porquê eu quero fazer algo. Eu evidenciei na semana passada sobre aqueles que já fizeram face a face e depois foram trabalhar no face a face. Traduz muito bem o que esse versículo está dizendo aqui, porque quando nós vamos trabalhar no face a face, é por um sentimento de gratidão daquilo que foi oferecido por nós no nosso face a face, e nós queremos trabalhar para, em gratidão, entregar às pessoas. É aqui que Paulo está dizendo: foi o próprio Deus que fez de nós o que somos, e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Ele está falando da salvação. Uma nova vida nos foi oferecida da parte de Cristo, e para isso acontecer, uma cruz Ele teve que suportar. Então, se você não entender
que a sua salvação, a transformação da sua vida, passou pelo sacrifício de Cristo, você não vai entender e não vai ter impulsionamento para servir, porque não haverá gratidão. Não há uma relação objetiva entre o que recebo e o que eu quero em gratidão oferecer, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então as boas obras, sejam elas quais forem, tenham elas a dimensão que tiver, só irão acontecer na sua vida se você aceitar que Cristo Jesus morreu numa cruz para te salvar. E se não fosse esse sacrifício, não haveria como você se salvar e se livrar da condenação do pecado. Não é isso, se não for isso, mais do que suficiente para brotar no seu coração um sentimento de gratidão, e em gratidão colocar a sua vida à disposição, não do pastor, tem nada a ver comigo, não do líder do ministério, não tem nada a ver com ele. Em gratidão a Deus, você declarará: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, conforme o teu propósito para a minha vida, eu quero te servir. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos o quê? A salvação, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Eu quero declarar, e que haja entendimento no seu coração, que você foi chamado para servir a Deus. Somos chamados para servir a Deus. Somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para sermos uma bênção, somos salvos para servir. Certamente não somos salvos para uma vida de contemplação. Que grande desperdício! A obra de salvação de Cristo Jesus, que te alcança e ainda assim não te leva a desejar conhecer um propósito maior de Deus para a sua vida. E nós nos contentamos muitas vezes em tão somente nos assentarmos nas cadeiras e irmos desfrutando da vida, e uma voz tentando nos dizer: eu te chamei para coisas maiores, eu morri numa cruz, não para te dar uma vida satisfatória, eu morri numa cruz para transformar a sua vida. Cristo Jesus não morreu para te dar uma vida satisfatória, Cristo Jesus morreu para transformar a sua vida, e a transformação passa pelo entendimento de um propósito. Nós estamos estudando sobre propósitos, uma vida com propósito. Um dos propósitos, santidade. Um dos propósitos, servir em gratidão ao Senhor. Dentro da igreja nós somos ministros. O que é um ministro? Nós temos alguns ministros aqui, ungidos, ordenados como tal. Sobre eles pesa uma unção e uma grande responsabilidade. Com ministros eu falo num nível de cobrança diferente, porque como pastor eu sou cobrado num nível de responsabilidade diferente. Mas o ministro é tão somente um servo, ele só é um servo, como todos nós somos ministros uns dos outros, servimos uns aos outros. E lá fora nós somos missionários, nós servimos a Cristo, levando aonde estivermos a palavra do Evangelho. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e no reino de Deus cada função é importante. Quem é mais importante no reino? Cristo Jesus, Ele é o mais importante. E nós devemos trabalhar com muita dedicação
para um dia declararmos como Paulo declara: servo inútil é o que eu sou, tão somente cumprir aquilo que foi me proposto. Mas que você entenda que é um chamado em amor, não é por constrangimento, em amor, para você cumprir esse chamado através da sua vida. Todos vocês reunidos são corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro separado e necessário desse corpo. No corpo, nós não temos membros que nós desejaríamos amputar, ou que podemos declarar: ele não tem relevância, não tem tanta importância assim. Se não tem importância, por que você não pega o machado e tira fora? Você não faz isso, porque todos os membros do seu corpo, numa harmonia divina, têm uma função. Somos corpos de Cristo. Então não tem aquele que é mais importante. O mais importante é o cabeça, que é Cristo. A partir do cabeça, todos os membros têm relevância e importância. E a interconexão entre os membros desse corpo chamado igreja promovem o avanço do reino. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Para os cristãos, servir não é opção. Para os cristãos, servir não é opção. Tampouco algo para ser encaixado numa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Mas eu quero desconstruir no seu coração um sentimento de bloqueio, quando eu digo que para o cristão servir não é opção. Conceitualmente não é opção, porque Cristo Jesus morreu para que exercitássemos as boas obras que dele recebemos. A boa obra perfeita de salvação ele já cumpriu na nossa vida. Mas você decide, você estabelece, você determina aonde você quer chegar. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas inimagináveis na sua vida. Você determinará aonde quer chegar. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não o quanto viveu, mas como viveu. Que você chegue no fim da sua vida pleno da certeza de que gastou os seus dias em obediência ao chamado do Senhor. Antes de Deus criar você, Ele definiu qual o papel que você iria desempenhar no mundo, e moldou você com as características necessárias para que você, do jeitinho que você é, transformado numa nova natureza de Cristo, mas com as suas aptidões, com as suas características peculiares, com as suas aptidões, porque Deus só não vai usar o seu pecado, Deus só não vai usar a sua natureza pecaminosa. Mas como nós estamos falando da transformação de uma nova vida que vem através de Cristo Jesus, as suas habilidades continuarão, porque quem tinha uma habilidade pessoal antes de conhecer a Cristo, quando conhece a Cristo e tem uma vida transformada, essa habilidade permanece. E Deus faz o que com essa habilidade? Com esse conhecimento cultural, com a sua formação acadêmica, Ele despreza isso? Não, porque todas as coisas estão no controle de Deus, e Ele saberá aonde você vai se encaixar nos seus propósitos para a expansão do reino. É que a gente é cabeça dura, a gente às vezes insiste em fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, ou a gente reluta em fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer, porque nós dizemos: não, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho capacitação, eu sei tocar, eu não sei cantar, eu sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. Não tem a ver com o que você sabe ou com o que você gosta, tem a ver com quem está te chamando, porque quem te chamou aproveitará, sabe o que? A sua vontade, o seu desejo, o seu coração. Capacitação, condicionamento, tudo isso Deus prepara para a sua vida. Certamente, suas habilidades pessoais, seus dons
pessoais serão aproveitados. Segundo, ofereça o seu melhor. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. É o que eu disse. Um tem uma habilidade, um tem um dom, outro tem outro dom, e a gente cria conflitos. Esses dons são conflitantes? Claro que não. O seu dom contribui comigo naquilo que eu não tenho. O meu dom pode contribuir com você, e mutuamente nós vamos cumprindo um propósito de Deus. Eu sirvo você, você me serve, nós nos servimos mutuamente, e sobretudo nós servimos ao reino, buscando alcançar vidas que estão desconexas, vidas que estão distantes, vidas que não sabem e não conhecem um chamado de Deus para servi-lo, um chamado de Deus para uma transformação de vida. Cada um de nós foi concebido e formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Há habilidades que eu não tenho, por isso essa multiplicidade de ministérios, e essa multiplicidade de pessoas atuando nesses ministérios, compõem o exercício efetivo da manifestação do amor de Deus e da graça de Deus na igreja. Eu sou desprovido de algumas habilidades. A pastora falou de manhã e é uma verdade. O ministério de decoração são umas verdadeiras MacGyvers, né? Porque pega um vaso, 2 flores, um rolo de arame e faz uma mesa, uma decoração linda. Bom, vocês viram no hall de entrada lá, aquilo lá é do Empoderadas, né? Se eu tivesse aquelas madeiras à minha disposição, eu tocava fogo, fazia uma fogueira. Eu não tenho essas habilidades, mas as habilidades das mãos que fizeram essa decoração, fizeram para quê? Para a glória de Deus. Contribuíram para criar um ambiente acolhedor. Está entendendo? Que Deus está chamando você para o exercício do servir em amor, mas em habilidades que talvez só você tenha e que são necessárias para o reino. Deus jamais desperdiça algo. Ele não daria essas habilidades, interesses, talentos, dons, personalidades, experiência de vida, a menos que pretendesse usar tudo isso para a glória dele, porque tem a ver com a glória dele, não tem a ver com a projeção pessoal. Porque se você quer exercer o seu dom, a sua habilidade, a sua capacidade para se autoexaltar, furada, em algum momento você vai cair. Porque tudo o que fazemos e tudo o que somos é para a glória de Deus. Experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Porque Deus pode inclusive usar as suas experiências negativas, as suas dores, os seus momentos difíceis, para transformar a sua cosmovisão, mostrar que você precisa depender dele, e isso cria em você maturidade, e essa maturidade é extremamente necessária no reino, porque muita gente às vezes está vivendo o que você já viveu e não está conseguindo avançar. Então até as nossas más histórias, até os nossos maus momentos podem ser utilizáveis por Deus para a expansão da sua obra. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima é desperdiçada por Deus. Se você deixar de usar o que lhe foi dado, você vai perdê-lo. Mas se você usar, Deus irá aumentar. É como um condicionamento físico, né? Tem gente que malha para ganhar massa muscular. Estamos aí mais de ano, né, Wesley? Já tem alguma coisa já melhor, a barriga, né? Mas não é sobre isso.
Mas se a gente malha 3 vezes por semana para ganhar massa muscular, fica um mês sem aparecer na academia, para você ver o que vai acontecer. É impressionante. Você demora um ano para ganhar alguma coisa, e um mês você perde. Os dons, as habilidades disponíveis para o reino é para que você use, são para ser usada, não é para você guardar. Sabe a parábola dos talentos? Que um recebeu 5, foi lá, negociou, ganhou mais 5. Um recebeu 3, foi lá, negociou e ganhou mais 3. E o que ganhou 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. O 1 talento dele não serviu para nada, nem rendeu juros. Por isso ele foi chamado a atenção. O que eu e você estamos fazendo para o reino e no reino com os dons e talentos que Deus tem nos dado? Desenvolva uma mente e um coração de servo. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Servir começa na sua mente, começa através da sua cosmovisão. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma metanoia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você não está com a mentalidade de servo, você talvez esteja com a mentalidade de escravo. E se você não tem a mentalidade de servo, talvez você esteja servindo porque você quer ser aceito. Talvez você queira demonstrar que você tem habilidades e há no seu coração uma dor por rejeição, e você quer, através do serviço, inclusive ser aceito por Deus. Não precisa, você não precisa servir para ser aceito por Deus. Deus já aceitou você, em Cristo Jesus você já foi aceito. Ele te ama, independente de. O amor de Deus é incondicional, o nosso é condicional. Nós amamos se houver reciprocidade, nós amamos se a pessoa é socialmente agradável, nós criamos condicionamentos. O amor de Deus é incondicional. Então você não precisa servir para encontrar o amor de Deus, é o contrário. Você terá um coração de servo se você entendeu que o primeiro que serviu a sua vida foi Deus, através de Cristo Jesus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então não sirva, ou se proponha a servir, para que o pastor veja: ai que bonitinho, nossa, que ovelhinha maravilhosa, que trabalho lindo. É claro, a gente gosta de elogios, né? E a gente procura elogiar, porque eu acho que isso é motivador, mas não deve ser a fonte, o que te impulsiona a servir. Façam de todo o coração, como para o Senhor. É a Cristo, o Senhor, que estão servindo. Cristo Jesus quer ser o Senhor da sua vida. E Senhor é aquele que determina, que manda, é aquele que dá os comandos. Nós queremos Cristo como nosso Salvador, queremos Cristo como aquele que traz alívio para as nossas dores, cura para as nossas mazelas. Mas poucos estão buscando Cristo para ser Senhor da sua vida, porque Senhor manda, Senhor comanda, Senhor determina. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busquem realizar as grandes tarefas para Deus. Façam as coisas não tão grandes assim. Comece das coisas pequenas. Não despreze o dia das pequenas coisas, porque no tempo certo Deus vai te levar para lugares mais altos. Eu já vi isso acontecer. Você
dar tarefas maiores para quem não tem maturidade, você delegar coisas de maior peso para quem ainda não tem tempo de intimidade, ainda não conheceu Deus de um caminhar, ainda não conheceu a Cristo de um tempo de intimidade, de um processo. E às vezes as pessoas se perdem nesses momentos. Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27 diz o seguinte: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles deveria ser o maior. Mas Jesus lhe disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou o que serve. Você já foi numa festa chique? Ou num restaurante bacana? Uma festa de casamento e que tem garçom? Olha, a analogia aqui é prática. Você está sentado à mesa, alguém honrosamente vem para te servir, ele reconhece que você é um convidado que honra aquele lugar, e ele vem para te servir. Então Jesus está perguntando: olha, numa circunstância dessa, quem é maior? O que está na mesa ou o que está servindo? Olha, a sociedade diz certamente o que está na mesa, ele tem importância, ele está sendo servido. Jesus está falando: então, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que está servindo. Então o exemplo maior para você é Cristo Jesus. É Ele que nos diz: eu vim para servir vocês, a minha vida foi para servir vocês. Então, se eu e você não entendermos que Cristo nos dá o exemplo de que somos servos, eu não vou conseguir te servir. Eu vou querer, na verdade, por uma inclinação humana, desejar ser servido, porque é melhor, né? Ser servido do que servir. Quando você vai trabalhar no face a face, você entende isso. Você está ali para servir aqueles homens. Daqui a pouco nós vamos receber os nossos adolescentes. Alguns homens passaram esse fim de semana servindo esses adolescentes. Agora, se não houver amor, se não houver um sentimento de amor, você não se propõe a fazer isso. Pode até começar, mas em algum momento você vai dizer: cansei disso aqui, isso aqui é muito chato, isso aqui está consumindo muito o meu tempo. Realmente, o coração ainda não é de servo. Jesus quer transformar a sua vida. Por exemplo, no exemplo dele, ele quer transformar a sua mente, na mente de um servo. Porque quando ele estava no cenáculo, com os seus discípulos, momentos que antecedem a sua prisão e a sua crucificação, ele poderia, sentado àquela mesa, ser servido por 12 homens. Ele era o mestre. Por 3 anos e meio, ele havia caminhado com aqueles homens e ensinado aqueles homens. Eram os momentos que antecederiam o jardim do Getsemane, a prisão, a condenação e a cruz. Ele fala: vão me dar o desfrute, deixa eu me dar esse tempo. Sabe o que ele faz? Ele cinge os seus ombros, se reveste de uma toalha e se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Até, a Bíblia diz que, tendo-os amado, os amou até o fim. Esse é um coração de servo. Então, coração de servo não espera recompensa. Coração de servo serve por amor, serve por constrangimento de amor, não de constrangimento
porque senão o líder vai ficar bicudo. Não, para com isso. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Uma vez, Davi estava habitando numa cidade chamada Ziclague. Lá moravam ele e a família dos seus homens mais valentes. E aquela cidade foi atacada quando Davi estava ausente com seus soldados. E quem atacou levou cativo as mulheres, os velhos, as crianças, levou toda a população e tocou fogo na cidade. E quando Davi chegou, houve um clamor, uma tristeza, uma revolta. E Davi consulta ao Senhor: Deus, devo perseguir? Pode perseguir, que você vai os alcançar. E Davi sai com seus 600 homens. No meio do caminho eles encontram um escravo que havia sido abandonado, tratam desse escravo, deixado para morrer, e esse escravo revela a localização de onde estavam as pessoas que haviam sido sequestradas. 600 homens, valentes. A Bíblia descreve esses 600 homens como os valentes de Davi. Mas em determinado momento, 200 não aguentaram mais a jornada. 200 declararam: estamos cansados, não aguentamos mais. Esses 200 homens ficaram cuidando da bagagem. Eles tinham mulheres e filhos no meio daqueles que estavam sequestrados, mas eles estavam cansados. Às vezes você pode estar se sentindo cansado. Não é vergonha se cansar. Não é vergonha em algum momento você estar cansado por alguma circunstância. E se você declarar: olha, eu me cansei, ninguém vai cobrar de você. Se você disser: olha, eu quero dar um tempo, não tem problema. A vitória veio através dos 400 que seguiram em frente. E sabe o que aconteceu quando eles voltaram? Com todas as famílias, e ainda mais com os despojos, com tudo que foi roubado, e além do que foi roubado, aquilo que daquele exército eles haviam tomado, porque Deus deu uma vitória fantástica. Aqueles 400 disseram: ó, para os que ficaram, só a família, eles não têm direito ao despojo. Davi falou: de jeito nenhum, a mesma parte daqueles que estiveram na batalha será desses que ficaram aqui. Então foram honrados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês têm na obra, por algum motivo, se sentindo cansado, pare para descansar. Você precisa descansar, você precisa se recuperar, não é vergonha. Mas eu preciso falar com você com muita objetividade. Na Bíblia, eu não vejo Deus usando os covardes, porque covarde não é só quem tem medo, covarde também é aquele que não acredita na vitória. Quando Gideão reúne 32 mil homens, porque Deus falou com ele, falou: você vai vencer, e ele conclama os homens, ele ajunta 32, Deus fala: tem muita gente, despede os covardes, libera os covardes. 27 mil homens foram embora. Deus não usa os covardes. E como eu disse, covarde não é só quem tem medo, é quem não acredita na vitória. Então, se você não acredita na vitória, se você não acredita, não tem problema. Mas entenda, Deus está chamando você para um novo tempo. Se você quiser, se você desejar, se você entender que esse chamado não é desse púlpito, esse chamado não tem a ver comigo, esse chamado não tem a ver com nenhum líder de ministério dessa igreja, esse chamado é direto do trono de Deus, que te chama para uma obra de amor, uma obra de servir em amor. Aí sim você vai experimentar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Por último, entregue as suas fragilidades. Todos somos frágeis, em algum momento somos frágeis,
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Até nas nossas fraquezas e até nas nossas fragilidades, Deus pode nos usar. Não é só nas nossas virtudes, não é só nos nossos pontos fortes, até mesmo nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas, de homens que se declararam fracos ou que tinham uma natureza fragilizada. Como eu disse, Gideão é um deles. Quando o anjo do Senhor fala com ele: fala, valente. Eu, valente? Quem? Eu? Das tribos de Israel, eu sou da menor. Da menor das tribos de Israel, a minha família é a menor. E da família do meu pai, eu sou o menor. E eu estou aqui escondido, malhando trigo num lugar de espremer azeite ou de fazer vinho. Estou num lugar fazendo uma coisa diferente. Estou escondido. E Deus usou aquele homem. Deus usou Abraão, que demonstrava medo, porque quando ele estava caminhando com Sara, ele mentiu, falou: olha, é minha irmã. Ele tinha medo. Abraão tinha uma fragilidade, ele mentia, e ainda assim Deus usou a vida dele, conforme um propósito maior. Moisés, como nós vimos domingo passado, dizia: eu não sei falar, eu sou pesado de língua, e eu tenho um monte de limitações, e Deus usou. Davi, desprezado pela família, perseguido por Saul, Deus usou. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, o intempestivo, o colérico, seria colérico? Eu não sei o mapeamento que vocês fizeram aí, se é colérico, sanguíneo, o que Pedro é. Mas Pedro gostava de uma treta, ele era impulsionado pela intempestividade, ele fazia sem pensar. Soldados se levantaram para prender Jesus, ele já mete a espada na orelha de um. Esse era Pedro, mas nega Jesus 3 vezes. Mas numa praia, Jesus o chama para um tempo de alinhamento. Pedro, vem cá, vamos falar de amor, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Seu coração precisa ser curado, porque você será um grande ministro da minha palavra. Um homem frágil, por fora valentão, por dentro frágil. Paulo, o perseguidor da igreja, um encontro com Jesus, cai do cavalo, fica cego e tem a sua vida transformada. Sabe o que Jesus fala para Ananias? Ananias, vai lá, vai orar por aquele cabra lá que está cego, porque importa que ele conheça o quanto ele precisa sofrer pelo Evangelho. E eu e você, será que Deus realmente não tem nada para fazer com a minha vida? Será que Deus não tem nada para fazer de excepcional? Será que é mesmo coisas medíocres, medianas? Todas as vezes que você estiver disposto a entregar suas fraquezas ao Senhor, Ele estará disposto a usá-lo para a sua glória. É do jeito que você é, a sua configuração. Você só precisa de uma coisa que Deus não pode usar: os seus pecados. Deus quer transformar primeiro você em filho, porque se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não tem o que fazer. Você pode ser uma boa pessoa, pode se tornar socialmente uma pessoa importante e relevante, para a obra do Senhor não tem validação. Por isso que a Bíblia fala que no final, quando estivermos diante do Senhor, muitos dirão: Senhor, em teu nome operei milagres, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome. E Jesus vai olhar: eu não te conheço, eu não te conheço. O que você fazia pelo poder do meu nome, mas comigo mesmo você nunca teve relacionamento de dependência e intimidade. Por isso, antes de qualquer coisa, se você não entregou a sua vida a Jesus, saiba
que essa é a primeira decisão, porque o primeiro propósito de Deus para a vida do homem é que ele seja salvo. E é muito bom que você esteja aqui essa noite, porque esse vai ser o primeiro apelo. Eu quero te convidar a ficar em pé. Tudo o que Deus fez e fará em sua vida, nunca estará ligado apenas com você, mas sim para a glória dele e para servir aos outros. Então a palavra de alinhamento dessa noite, o propósito desse domingo, é o propósito de servir ao Senhor em gratidão. Mas você só vai fazer isso se entregar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer um apelo, eu quero perguntar: há alguém nesse lugar, nessa noite, que quer entregar a sua vida a Jesus, para conhecê-lo e para encontrar um propósito, para encontrar na sua vida um propósito? Só levante a sua mão aonde você estiver, nós vamos orar por você. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Isso traduz que eu estou num ambiente em que todos já tomaram essa decisão. Mas quantos verdadeiramente querem ser usados por Deus? Quantos verdadeiramente querem ser servos? Porque salvação é uma coisa, servir ao Senhor é outra. Salvação é a obra de Deus em Cristo Jesus, é o servir de Cristo na sua vida. Mas quantos em gratidão desejam nessa noite declarar: eu quero servir ao meu Senhor, eu quero ser um servo fiel ao meu Senhor? Se é a sua verdade, se é a sua realidade, venha até aqui à frente, se junte a mim e eu quero orar com você. Todos somos servos, eu e você somos servos desse reino, mas somos chamados para decisões e posicionamentos. Quantos verdadeiramente querem nessa noite declarar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu propósito, eu quero ser um servo fiel? É a sua realidade? Bem, eu quero orar por você. Alguém? Rapidamente, nós já vamos encerrar. Há momentos na vida que nós precisamos declarar com fé: Senhor, eu quero mudar a minha configuração. Senhor, eu quero transformar a minha vida. Senhor, eu quero mudar o meu posicionamento. Você entendeu o chamado? Você entendeu o amor de Deus? Você entendeu o amor de Jesus? Entendeu que Ele te chama para servir em amor? É sobre isso. É sobre entrega, é sobre ser servo. Há um chamado de Deus para viver um propósito maior, transformador, restaurador. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, eu quero louvar o Teu nome e declarar: Senhor, aqui é o ajuntamento dos servos, aqui é o ajuntamento dos servos. Queremos Te servir, queremos Te servir em amor, em gratidão, não por constrangimento, não pelo exercício humano, mas porque nós queremos exaltar, adorar e glorificar o Teu nome da glória. Seja exaltado, Senhor, seja bendito o Teu santo nome. Levanta servos fiéis, levanta servos fiéis, dia a dia, momento a momento, servos fiéis ao Teu nome da glória, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, recebe a adoração, recebe a gratidão.
Os que estão aqui à frente, os que estão aqui à frente são aqueles que declaram que querem uma vida de transformação, mas muitos que ainda estão aí, muitos que não vieram, também no coração estão declarando: Senhor, eu sou um servo, eis-me aqui, Senhor. Seja essa a sua oração, seja essa a sua declaração. Somos o ajuntamento dos servos do Senhor. Somos o ajuntamento dos servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.